Grande Carlos. Essa liderança vou incluir com Boa noite, professor. força. Cheguei agora. Eu não vou. Tudo bem? Muito bem-vindo. Obrigado. Pessoal, o João Guilherme fez uma pergunta aqui. Minha voz está cortando? Como é que está aí para vocês? Falhou um pouco, hein, professor? Agora melhorou. Melhorou? É. Melhorou aí, João? Às vezes sim. Tá um pouco também. Deixa eu ir para perto ali do. Peraí. Vocês vão ver a casa não mudar porque essa é uma imagem cortada, né? Mas eu tô andando na casa com vocês, tá? Deu. Liga essa luz aqui, liga. Vamos testar aqui. Melhorou, pessoal? Essa luz ficou ruim. Ficou. Tá melhor? O áudio ficou melhor, professor. Muito melhor. Tá melhor, tá legal. A imagem pode ser que não tenha ficado tão boa, mas... Essa imagem de tela de fundo não vai mudar, não. Rodei a casa toda aqui, mas essa não muda, não, porque tá congelada. Mas, vamos lá. E aqui é bom que eu mato a saudade da aula em pé. Olha o Raí dando risada aqui, porque o roteador fica alto aqui. A culpa foi da arquiteta aqui para ficar bonito. Colocou ele alto aqui. Tá vendo? O engenheiro colocaria ele mais prático. Os arquitetos virem isso me pegam. Mas vamos lá. Então, essa participação, quando o grupo te escolhe também, ela é muito importante. Né? Não só eu fui determinado pela empresa, mas o grupo aceitou a minha liderança. Esse é o desafio do líder. Esse é o desafio nosso. Nós vamos falar um pouco aqui de desenvolvimento de líderes, como eu posso desenvolver a liderança, o que eu tenho que fazer para desenvolver a liderança. Mas o primeiro passo é, gente, a gente precisa entender de gente, entender de pessoas. E entender de pessoas não é agradar todo mundo. Esse é o primeiro passo. Não adianta querer agradar todo mundo que a gente não agrada ninguém. O que vos fala aqui já quis agradar todo mundo e me dei mal. A gente entende com o tempo que não tem que agradar todo mundo, né? Vamos trabalhar certo. Mas a gente vai conseguindo com a experiência e com o tempo eu vou contar com vocês e com a teoria. Por isso a importância do estudo, da capacitação, que ensina muita gente, né? Faz a gente refletir e faz a gente pensar. O chefe se contenta com tarefas, né? A figura do chefe ela existe e o chefe se contenta com tarefas, uma tarefa bem feita. E muitas vezes não está preocupado com algum problema do funcionário, que possa ajudar esse funcionário a alcançar ainda mais, a bater ainda mais as metas. O chefe está preocupado em resolver o problema dele, que são as tarefas. O líder busca entusiasmo, interesse pelo trabalho e cooperação. Por isso que não é tão fácil ter líderes, né? Mesmo todo mundo sendo capaz de ser líderes, nem todos conseguem ser, porque exige um esforço muito grande pessoal e muitas vezes uma abdicação pessoal também. Né? O líder, às vezes, você abdica de muita coisa, você finge que não escuta, você passa por cima de algo até assim, como é que eu posso dizer, que para a regra da empresa naquele momento está errado, mas, poxa, ele fez o trabalho, ele correu atrás. Então, são muitas situações que a gente passa que a gente vai provando que está com ele, que a gente está com o funcionário. E é isso que eu trago para vocês aqui hoje, esse bate-papo aqui que vai ser bem interessante, o início de um processo, né? Porque liderança é o início de um projeto. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais. Olhem essa foto. Todo mundo está conseguindo enxergar bem o slide? Está no portal qualquer coisa.
Perceberam a diferença? É uma foto simples, mas que diz muito da diferença do chefe e do líder. É muito mais fácil ser esse. Esse aqui requer esforço. Ser chefe é muito mais fácil. Ser líder requer um esforço maior. Mas requer um esforço maior em todos os sentidos. Esse chefe aqui está afastado desse. A cobrança aqui é menor. Esse líder aqui está próximo. Quanto mais próximo você está, é com eles. Essa daqui deixando vocês observem. É com eles que ele vai reclamar. É com você que está do lado. Né? Não queria passar, eu quero tirar uma planilha que ficou aqui. Como é que eu clico? Clicar aqui para ver. Aí tirou. Então percebam que o chefe, ele está lá, é uma figura que existe. Eu não vou dizer para vocês que o chefe é arcaico, né? Porque ele está aí. Eu vou dizer para vocês que o chefe está ultrapassado, mas o chefe está aí, né? Às vezes até de forma carinhosa, algumas pessoas chamam de chefe, né? Mas o certo é chamar de líder. Porque o líder que é mais moderno, o líder que está próximo, o líder que bota a mão na massa para fazer junto. O chefe manda. Ainda temos muito chefe. Vocês que trabalham, eu vi os currículos de vocês, trabalham, estagiam. De alguns, tem mais ainda para a gente ver, mas só para vocês perceberem a diferença no processo. Professor? Pois não? Aí, tudo bem com o senhor, né? Tudo tranquilo. Em relação a essa diferença de líder e chefe, eu li, não me lembro onde, mas uma reportagem que o autor falava que, às vezes, um bom líder precisa também ser chefe, às vezes. O que o senhor acha sobre isso? Existem questões situacionais que você precisa ser duro. E ser líder não significa ser bobo, né? Que às vezes as pessoas confundem. E principalmente os funcionários confundem isso. Ser líder não significa ser bobo, né? E às vezes os funcionários confundem isso, Raí. Verdade, você falou bem. Obrigado pela observação. E muitas vezes os funcionários confundem isso. Uma aproximação uma proximidade que não tem, porque você perceba que não tem diferença hierárquica, né? O primeiro chefe está bem claro. Então, às vezes, é necessário ao líder se impor, dizer quem manda, colocar regras, colocar pulso, né? Exato. É necessário, sim. Por isso que esse nome, o chefe está ultrapassado, não é bem assim. Tem hora que... Né, vocês vão ver, tem um líder chamado líder democrático lá na frente, que às vezes ele é tolo, né? Todo mundo vai decidir, você não decide nada. O líder tem que ter posição firme às vezes. Certo ou errado, decida, né? A pior decisão é aquela que você não toma. Né? A pior decisão é que você não toma. Se vem um carro em sua direção, você não vai nem para um lado nem para o outro, você vai morrer. Então o líder precisa... A mesma coisa a empresa precisa tomar direção. Mas a figura do líder hoje é essa. Porque também, gente, tem uma outra questão também que vocês já estudaram na primeira unidade. As empresas estão menores. Não tem mais como esse chefe ficar num patamar, numa bancada. Se ele não botar a mão na massa, vai faltar gente para trabalhar. As empresas estão enxutas. Né? Carlos mesmo conversando comigo semana passada, ó, professor, não consegui chegar na aula, cheguei agora em casa, por causa lá no trabalho, não tem outra pessoa. E eu sei que muito de vocês é a realidade. É o corre-corre da vida. Então, o líder hoje, não é nem que ele queira, tem que, não tem urgente para todo mundo, não. O líder tem que estar colocando a mão na massa. E eu quero fazer uma pergunta que vocês responderão no chat. Se é, na opinião de vocês, se é verdadeiro ou falso. Se o mundo muda, não tem nada que o líder possa fazer? Já que o mundo vai mudar mesmo, o líder
não tem nada que ele possa fazer, né? É esperar mudar mesmo? O que é que vocês acham disso? Você acha que essa afirmação... Desculpa, gente, não é uma pergunta, é uma afirmação. Se o mundo muda, não tem nada que o líder possa fazer. É uma afirmação. Para vocês, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Não tem interrogação. Se o mundo muda, não tem nada que o líder possa fazer. Então, vai mudar mesmo. Vou aguardar aqui. O Raí respondeu falso, Matheus respondeu falso, Vinícius falso, Carlos concorda, Aristóteles, ó, o homem da matemática, respondeu falso, Rafa falso, Wagner falso, Daniele falso, Leone falso, grande Leone. Edu, fala aí, Edu, falso. Tô vendo aqui o pessoal que eu não falei no início. O João, eu falei com ele, falso. Kevin, o primeiro homem que viu a mensagem, falso. Ingrid, falso. Cleverton deu risada. Pessoal, tira a interrogação que não era para ter, né? Foi o estagiário que vos fala, né? Tu bota a culpa no coitado do estagiário, o estagiário foi eu mesmo. E realmente ela é uma frase falsa. O mundo vai mudar. E eu vou ficar o quê? Parado olhando? Né? Então, é nesse momento, deixa eu ver quem respondeu aqui também, Jorge, falso. Então, assim, é nesse momento que o líder tem que buscar capacitação, treinamento. Se você ficar parado, passa. O trem da vida passa e passa muito rápido. Então, a gente precisa estar buscando alternativas, não parando um minuto, né? Estudando, capacitando, isso que vocês estão fazendo, gente, né? O esforço muito grande. O mundo vai mudar mesmo. Essa é uma certeza que eu tenho, mas eu vou ficar parado nele? Se nós tivéssemos ficado parados, Ariel, se a gente tivesse ficado parado no mundo, a gente não estava aqui agora. Né? A gente estaria sem aula 100%. Nós encontramos uma alternativa, seria o mesmo professor que estaria lá na sala com vocês, que está aqui, né, através de um mundo totalmente conectado, que para a minha geração é novo. Eu não nasci, né, com uma capacidade de conectividade tão alta. Contei com ajuda, mas eu tive que ter a boa vontade de entender que o mundo muda e eu preciso ir com ele. Então, tenho que fazer. Correr atrás das novas mudanças. Não tem outro caminho. Leandro Carnal fala assim, a única certeza que a gente tem é que tudo muda. Né? Aí ele brincou, mas quem é que esperava uma pandemia desse tamanho? Né? Então, essa já foi uma mudança grande demais. O que é que aconteceu com todos nós, com as empresas, com todo mundo? Nós tivemos que evoluir 10 anos em 2 semanas. 20 anos em 4. Quem não comprava pela internet só quer comprar pela internet agora. Né? É esse estilo de aula que estava sendo pensado para daqui a 20 anos, eles foram colocados agora. Então, essa alternativa é falsa. O líder precisa mudar, o líder precisa acompanhar, o líder precisa entender que ele não pode parar. Né? Nós não podemos parar. A tecnologia está aí, eu vou ter que me atualizar, novas formas de trabalho, lideranças compartilhadas, como muito bem falou Raí. Eu vou ter que encontrar todas essas novas fórmulas para apresentar um novo conceito. Esse é o nosso desafio como líder. Encontrar novas formas. E o que é o líder, gente? A liderança vem de 3 competências. Saber, que é o conhecimento. O conhecimento forma líderes.
o saber fazer e o saber ser, que é a atitude e aqui é a habilidade. O saber, teorias, conceitos, métodos, processos, políticas, procedimentos, regras. É muito importante você mostrar que conhece. Não adianta. O conhecimento ganha respeito. Por mais que a gente diga que não, você respeita muito quem faz, quem sabe a regra. Muitas vezes nós sabemos que algumas pessoas assumem cargo de chefia por N motivos. Conhecimento, um jeitinho, vou até uma pergunta aqui. Foi falso. Então, Rafa que colocou falso. Então, muitas vezes isso aqui é muito necessário. O que vocês fazem na faculdade? Vocês estudam teoria, vocês veem conceitos, métodos, processos, políticas, NRs, né? Normas e regras. Então, o conhecimento é muito bom. Saber fazer, capacidade de usar os conhecimentos e produzir resultado de valor. Capacidade de usar os conhecimentos e produzir resultado de valor. Habilidade é saber, né? Saber fazer. Eu tenho habilidade para isso? Eu sei a teoria. Como é a habilidade? Essas vêm no estágio, vêm nas aulas práticas, vêm na minha mudança com o outro. Uma das melhores formas que a gente tem de treinar a gestão de pessoas é o tão quanto eu estou melhorando com a pessoa que está do meu lado. Porque não adianta eu ser bom para todo mundo e não ser bom para quem está do meu lado. Para o colega de trabalho que está do meu lado, para a esposa que está do lado, para a namorada que está do lado, para o namorado que está do lado, para o esposo que está do lado, para o meu vizinho. Então, o saber fazer é colocar em prática as teorias que eu estudo. Eu estou ouvindo o outro? Ou só eu tenho razão? Então, transformar essa teoria na gestão de pessoas é melhorar eu também como ser humano, que é um desafio diário. Repito, nós falamos isso na aula passada. Eu tenho os meus preconceitos, eu tenho o que eu acredito e eu tenho que trabalhar com ele todos os dias. Né? Até mesmo o que eu acredito é um pré-conceito, é um conceito pré-existente, pode não ser mais certo. Então eu tenho que olhar todo dia eles. Não é a ética, isso aí não, isso aí eu não abro mão da questão de ética, né? Mas a questão dos conceitos pré-estabelecidos eu tenho que mudar ele todo dia. E o saber fazer são as habilidades. E o líder precisa, né? O líder precisa conhecer as teorias de liderança, entender que tipo de líder ele é. Eu acabei de falar que todos nós somos líderes. E as habilidades de liderança dele. Um bom ouvinte, às vezes, é um líder muito melhor do que um falante. Saber ouvir, deixar o outro desabafar, entender aquilo que ele quer. O bom falante, às vezes, não deixa isso. E o saber ser. Um bom líder tem que ser capaz de ter atitude, de se relacionar com as pessoas, de ter equilíbrio emocional. A Rai colocou uma coisa aí muito importante, né? Muitas vezes o líder é testado por ser bom. Né? Ninguém é tão bom, ele tem algum defeito, eu não acredito nisso. Não, eu vou descobrir qual é a dele. As pessoas estão acostumados tanto com o ruim que o que chega para ajudar assusta. Vocês concordam comigo? Concordam? Que as pessoas estão tão acostumadas com o ruim que quando chega uma pessoa boa que realmente quer ajudar, assusta? Testando aqui, vocês estão me ouvindo. Rai falou absolutamente. João Guilherme, sim. Vinícius, com certeza. Aristóteles, sim. Tá vendo? Então, as pessoas estão acostumadas. Não, ele vai me passar a perna, ele vai me dar um a 0. Não, ele...
a gente pinta a pessoa tão ruim que a pessoa às vezes não é. Mas nós já nos acostumamos a esse processo. Leone colocou aqui realidade. Verdade. Você vai fazer isso mesmo? Né? Ontem, nós dividimos as duas equipes em home, né? Para que, Deus livre e guarde, se alguém pegar coronavírus, a gente não contamina a empresa toda. Né? A gente dividiu em duas equipes, então uma equipe vai para a empresa, a outra fica em casa, na outra semana um vai para a empresa, a outra fica em casa. Então, assim, eu dividi com outro gerente, então eu fico uma, ele fica a outra, né, com as equipes. Então, são 42, ficaram duas equipes de 20. Eu e ele, né, 21, 21, né, com os dois. E assim, aí ontem uma colega que está nessa equipe, ela chegou aqui em casa ontem bem cedo, né, e falou assim, Léo, tu pode descer, né? E ela estava chorando, essa colega, porque não está conseguindo fazer o trabalho, a pressão do momento, tudo isso que tá se passando. Então, você vai ouvir, vai tentar ajudar, vai tentar compreender o que está acontecendo. O outro colega que está lá é ruim? Não. É porque às vezes você tem mais abertura com um do que com o outro. O outro colega também iria fazer isso, mas a sua abertura é maior com um do que com o outro. As pessoas são assim, né? Então, às vezes a gente tem que entender. Talvez um outro colega se abra com ele e não se abra comigo, porque a questão do relacionamento, a questão do saber se relacionar com ele tem mais certo do que comigo. Então a gente precisa entender que o ser humano é um ser único. Por isso que dá tanto trabalho para a gente estudar ele. E o líder tem que estar aqui para ouvir, para entender. Você vai me dar uma ordem? Você vai dar uma ordem para mim, a mesma ordem. Uma ordem para mim e uma ordem para Cleverton. Talvez Cleverton consiga entender a ordem muito mais rápido, o comando, né, para fazer a atividade que o líder deu, do que eu. Por N motivos. Ele está mais ligado, ele tem um poder cognitivo maior. São N fatores. Então o líder tem que ter paciência mesmo. E às vezes de Jó, né, citando a Bíblia. Então percebam, gente. Essas são as competências que eu quero que vocês desenvolvam todo dia. Não parem. Vocês já estão saindo da faculdade, né? Graças a Deus, vocês já estão no 8º, 9º semestre, nesse caminho. E podem continuar a leitura, o saber, recorra aos livros, né? Saber fazer, a habilidade de fazer, a habilidade para ouvir as pessoas, a habilidade para gerenciar as situações, problemas, encontrar alternativas. Essa é uma função muito forte do engenheiro. E o saber ser. Essa capacidade de se relacionar com o outro, olhar de verdade. Pô, você está conversando com alguém, o cara está olhando para o celular. Você está falando com uma pessoa, ela está olhando para todo lugar, menos para você. Olha para mim, cara. Né? Diz que eu sou de verdade. É isso, né? Parafrasear o presidente aqui, eu dei meu coração a ele, mas não sei se ele deu meu coração a mim. Então, na hora lá da discussão, dá o coração, cada um dá seu coração aí. Né? Bem Marília Mendonça, mas é dizer a verdade. Essa é uma das perguntas mais difíceis que eu trago para vocês. Podem falar o que faz um líder, né? O que realmente você olha assim e fala, poxa, fulano é um líder. Qual é a característica que vocês dizem assim, poxa, fulano é um líder? Qual é o que vocês observam nele? Agora tem uma curiosidade. Pode ser uma palavra, quem quiser coloca uma frase, quem quiser falar também pode abrir o microfone. Deixa eu ouvir um pouquinho vocês. Eu disse que hoje vocês têm que participar muito, né? Porque liderança é assim. Botar todo mundo para trabalhar. Newton falou aqui exemplo. Bem forte.
E é mesmo. Influenciador. Foi, deixa eu dar o nome aqui, Rafael. Isso mesmo. Influenciador, exemplo, né? Motivador. Foi Vitor. Isso mesmo, Vitor. Quero que vocês pensem assim na pessoa que vocês verem como líder, né? Que vocês admiram como líder. Motivador também, Vini botou. Moral da equipe. Também, muitos líderes são realmente, Wagner, a moral da equipe. E esses são... Se preocupar com o interesse conjunto, não é individualista. Não adianta, né? Se você diz que é líder e só pensa em você, é estrela sozinha, você não é líder. Você não é nem chefe também. Você é um oportunista. Fazer algo em prol de um todo, perfeito. Vinícius Pinto, Vini aqui. Saber tirar de cada pessoa o seu melhor e fazer eles terem um desempenho eficaz, adquirindo o bem maior de todos. Tudo que vocês falaram aí faz um líder e são atributos básicos do líder. E agradeço a todos vocês, né? Porque é isso mesmo. E é isso que é nossa aula de hoje. Eu preciso que vocês participem porque eu quero saber como vocês enxergam, desenvolver pessoas. O que faz um líder é a sua capacidade de ser exemplo, de ser influenciador, de acreditar no que faz, saber tirar de cada pessoa o seu melhor e fazer ele ter um desempenho eficaz, adquirindo um bem maior de todos. É isso. E às vezes eu vou tentar tirar e a outra pessoa também não quer dar. E eu vou ter que perceber que eu fiz minha parte. Um líder tem que dormir toda noite tranquilo, que ele tentou e deu a oportunidade da pessoa dela fazer o melhor. Se ela não quis, é um direito dela. E esses são os atributos básicos de um líder, né? Criar um ambiente para que a pessoa exerça o seu melhor. Se eu crio um ambiente de discórdia, de disputa, de fofoca, o líder precisa conhecer bem os liderados. Ótimo, Ian. Isso também. Eu tenho que ser capaz, um líder, e é atributo maior da liderança, é a capacidade de criar um ambiente para que todos desenvolvam o seu melhor. Vou voltar uma lâmina aqui. Lâmina é antiga, vou botar um slide aqui. Aqui, ó. Por isso que eu preciso estudar. Por isso que eu preciso capacitar. Né? Preciso ter habilidade para fazer e preciso buscar sempre o relacionamento. Porque eu preciso transformar aquele ambiente de trabalho no melhor. E como é que eu faço isso? Ó, já colocaram aqui que Ian, você é um bom líder, viu? Tem elogios aqui. Inclusive, pode participarem os dois aí para... Quais são as características que você admira? Leandro, um líder tem que ser exemplo, influenciador, fazer os liderados se sentirem importantes com sinceridade. Isso mesmo, Leandro. Falso não dura. Aquele cara motivador de... Eu costumo dizer, motivador de festa, né? Ah, faz aquela zoada toda. Chega lá na hora, não dá nada. Não produz para a empresa. Um bom líder é aquele que motiva e dá espaço para que o outro se motive. Esse é o desafio. Né? Então, o que faz um bom líder são esses atributos que vocês colocaram aqui do bom líder. É isso mesmo, gente. Durma toda noite. Eu estou falando para líderes aqui. Durma toda noite, sabendo que você fez o seu melhor pelo outro. Eu dei condições a ele, ajudei a potencializar o que ele precisa, não diminuir a capacidade dele, mas não deu. Hoje não deu, vamos tentar amanhã de novo, até chegar uma hora que não dá mais e acontece o desligamento, que é função do líder também. Mas esse é um desafio muito grande. Ao procurarmos compreender liderança, devemos considerá-la como um fenômeno cultural e psicossocial, criando, né, do trabalho socializado, né? Não consegui. Oriundo do trabalho socializado. Então, esse é o desafio da liderança.
Criar um ambiente que as pessoas gostem, que as pessoas queiram trabalhar. Antigamente, a figura do líder, vocês vão ver aqui, a gente vai falar da história dele, deixa eu contar na estante. Mas obrigado, gente, é isso mesmo. E que bom, vocês estão preparados mesmo para esse desafio, que é um desafio. Para liderar, poder e influência. Está aqui, né? Que vocês falaram muito bem. Potencial de influir pessoas, fonte de autoridade formal, ajuda na liderança quando eu já sou o gerente dele, ou sou gerente do grupo, ou sou supervisor do grupo, ou sou diretor do grupo, ou sou encarregado, tudo isso já dá o nome. Informação e conhecimento. Por isso que a gente não pode parar de estudar, por isso que vocês estão aqui todas as noites aí nessa batalha, 9º semestre, 8º semestre, né? Sabem bem o que eu estou falando. Influência, modificar os comportamentos. Eu preciso que o outro, por você, ele vem, e vem, ele olhando que você está com ele mesmo, que você quer ajudar. O que não quer, tem hora que te botar para fora. Mas o que quer, ele vai perceber que você está ali para ajudar. E percebe, gente. Eu quero crescer, quero que você cresça comigo. Isso é atitude de liderança, né? E aqui, valores das outras pessoas, né? Além de valorar, valorizar. Quanto custa elogiar? Dar os parabéns. Dar um muito obrigado. Parabéns pelo seu desempenho, parabéns pelo que você alcançou. Não custa nada. Né? Não custa absolutamente nada. Vamos, dá para ir mais um pouquinho, vamos lá. Sei que você consegue. Então, às vezes as empresas gastam fortunas com todo respeito, em palestras motivacionais. E às vezes a maior motivação dele é ouvir um parabéns do líder dele, daquela pessoa que ele acredita. De dizer assim, valeu, obrigado. Pô, você é top. Você é bom, eu sabia que você resolvia isso. É isso que eles querem ouvir de vocês, líderes. E muitas vezes a gente não dá esse feedback tão simples de um muito obrigado, de um valeu, de um parabéns, você é bom. Só para a gente refletir juntos. É isso que as pessoas querem. Às vezes na correria a gente esquece de falar. Olha aqui o que Peter Drucker, né, vindo para a teoria, fala. A única definição de líder é alguém que possui seguidores, para Peter Drucker. O líder tem que ser capaz de ter pessoas que acreditem nele, mas não é seguidor de Instagram, não. Popularidade não é liderança. Resultado, sim. Nem sempre aquele líder popular leva resultado. Com todo respeito, olha os políticos nossos, altamente populares. Cadê o resultado? Um prefeito de uma cidade ganha com não sei quantos votos, sai no braço da população. Cadê o resultado? Muitas vezes na empresa, aquela figura bonachão, gente boa, fala com todo mundo, na hora de produzir, ó, zero. Eu quero que você seja gente boa, eu quero que você goste da sua equipe, mas eu preciso que você me dê resultado. Um líder é mensurado por resultado que ele alcança. Cadê Thay? Ó, Thay, os resultados aqui, Tainara, os resultados que ele alcança. Na tua seleção, eu quero saber se os resultados que você alcançou na última empresa que você trabalhou, caso você tenha. É importante. Houve uma evolução no setor que você estava, não significa que foi você que fez, mas você estava junto. E hoje eu acredito nos times. Então, os líderes são bastante visíveis, portanto, servem de exemplo. Muita gente colocou aqui exemplo. Top. A liderança não quer dizer posição, privilégios, títulos ou dinheiro. Significa responsabilidade. Isso que a gente está falando. O líder, Tainara, ele tem que ter
Resultado. A gente não pode esquecer. E hoje o resultado é ao alcance de todos. Tem empresa que é mais fechada, mas hoje não deveria ser. O resultado tem que ser comemorado. Né? Por mais simples que ele seja, foi uma redução na conta de luz, vamos se abraçar todo mundo na empresa. Somente agora que ele está reduzindo todos os gastos. Foi uma venda alta, vamos comemorar. Foi a promoção de um colaborador da equipe, vamos comemorar. Vamos aproveitar e comemorar sempre, líderes. Resultados é assim. Então, liderança não quer dizer posição. E falta, às vezes, esse reconhecimento. Às vezes fica um pouco chato. Eu mesmo sou do grupo de um pouco chato, que eu elogio, né, gosto. Ei, Léo, só tu. Às vezes acaba se acostumando, porque já se acostumaram a ter, né? Se não tivesse, falavam também. Liderança não quer dizer posição, privilégios, títulos ou dinheiro. Significa responsabilidade. Essa semana mesmo falou assim para mim, Léo, tu é top, viu? Aí eu falei, hã? Falou assim, não posso falar para você não, só tu que fala. Então, às vezes, eu também tomo de volta tudo que eu falo. Responsabilidade é o dever de arcar com as consequências do próprio comportamento ou do comportamento de outras pessoas. Isso é ser responsável. Muitos de vocês foram treinados o tempo todo, desde pequenininho, e o que vos fala também, assuma a responsabilidade é sua. Quem for irmão mais velho, não sei se tem irmão mais velho aqui, carrega isso em dobro, né? Você é o mais velho, então você tem a sua responsabilidade e uma responsabilidade com o irmão caçula. E geralmente, os líderes mais conservadores são irmãos mais velhos. Vocês sabiam disso? Os líderes mais criativos, mais inovadores, são irmãos mais novos. Não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre isso. Ed Dolabella, que é um autor de empreendedorismo, não é autor de gestão de pessoas, não. Não, é a primeira vez que eu escuto. Você é irmão mais velho ou mais nova? Eu sou mais nova. Mais nova. Uma líder mais criativa, tá vendo? Porque o irmão mais velho carrega em si. Quem é irmão mais velho aqui? Eu sou irmão mais velho, eu sei disso. Que tiver alguém aqui, me ajude. Os irmãos mais velhos a gente cria muito cedo, né? Olha seu irmão. Mas ele que fez. Mas você é o mais velho, não pode deixar ele fazer isso. Então são os mais conservadores. Enquanto que o irmão caçula são mais criativos. Ó, o Carlos também, irmão mais velho, está concordando aqui. Vinícius também. É natural, os pais não têm. Hoje que eu sou pai, eu vejo que a gente não faz por mal, não, viu, Júlio? A gente não faz por mal, não. Vai falando com o irmão mais velho, vai reclamando que eles são exemplo. Então, a responsabilidade é do líder. Isso é natural da liderança. Se você é líder, você tem responsabilidade e tem que arcar com as consequências. Por isso você ganha mais um pouco do que a equipe. Rafael colocou aqui, tenho 3 irmãos mais novos, professor, e vejo isso. Eu sou o equilíbrio da família, diz Leone. Né? Irmão mais velho também, Leone? Né? Então é bem natural que o irmão mais velho carregue isso aqui, essa palavrinha responsabilidade na liderança. Né? Eu não sou psicólogo, né? Mas os colegas que vão para a linha comportamental de administração, ou os próprios psicólogos que fazem gestões, trabalham muito isso, que o irmão mais velho carrega uma responsabilidade muito grande, vira líder e carrega mais responsabilidade ainda. Então ele acaba sendo muito cobrado. Ele mesmo cobra muito dele, ser certinho, regular com horário, responsável, muito, muito mais. Não é que o irmão caçula não seja nada disso, mas tem na criatividade o seu diferencial, e isso faz parte da vida, graças a Deus. Ah, ele é o divisor. O Leão disse que ele é o divisor mesmo. Ele tem 3 mais novos e 3 mais velhos. Aí já é uma equipe grande.
né? E você não faz, nossos pais não fazem isso por mal, você é o mais velho dos mais novos. E nossos pais não fazem isso por mal, é uma questão mesmo que você é mais velho. E quando chega na empresa, o líder é cobrado, né? O lado bom é que a gente sabe trabalhar melhor com cobrança, os irmãos mais velhos. Mas a gente peca na criatividade, que é um perfil mais dos irmãos mais novos. O caçula mesmo. Aí, no caso, é seu irmão lá da pontinha. São 7, né? Eu sou o sétimo. Gente, liderança e comprometimento. O alcance do comprometimento necessário para a construção de equipe e organização será um desafio para o líder. Sempre. Deixa eu contar aqui, olha, eu gosto de contar história, viu? Vocês deixam eu contar história. Proíbe ser único contar história. Vocês sabem a diferença de comprometido e compromissado? Né? O, o, o sanduíche de bacon com ovos, né? É o sanduíche de bacon com ovos. A galinha está compromissada. Ela entra com os ovos. O porco está comprometido. Ele entra com o bacon. E para tirar o bacon, só matando o porco. Então, gente, é isso aí que a gente precisa do funcionário. Eu não gosto muito de frases como vestir a camisa. É trabalhar com comprometimento. É estar ali. Não precisa ninguém estar ali fiscalizando para você fazer o seu trabalho. Você é bom porque você é bom. Se você precisa de alguém para estar fiscalizando o seu trabalho, você não é um bom profissional. Principalmente no mundo de hoje, que a gente precisa de pessoas autônomas. Então, o líder procura no funcionário dele, olhando no olho, procura o comprometimento. Ou tem, ou não tem. Eu não ensino ninguém a ser comprometido. Não dá. Não dá. Mas eu dou ferramentas para que ele entenda que eu acredito nele. A gente erra, a gente acerta. Faz parte do processo. Então, essa é a história do sanduíche de bacon com ovos, né? O porco morre. A galinha não. Então tem muito funcionário nosso que estão compromissados, mas não estão nada comprometidos. Tá ali, mas está ali por estar. Não se envolve. Você percebe que ele não está com você, né? Que ele não chega junto, que ele não participa de uma reunião, que ele não traz uma experiência de nada. Ele ganha o salário dele e vai para casa no final do dia alegre e satisfeito. Comprometimento não é isso, não. Comprometimento é fazer um pouquinho mais, é mostrar que é do time, é mostrar que está aqui para apoiar. Para haver comprometimento, os líderes devem ser capazes de construir uma visão compartilhada. Eu adiantei, como sempre, era para falar isso agora, eu já falei. Né? E é o líder que tem que criar essa visão. Estamos juntos. E às vezes, gente, repito, eu tô hoje, não é que eu estou hoje um demissionário, mas o líder tem que entender que não está com ele. Quem está comigo e quem não está comigo. Eu não posso perder tempo com quem não está comigo. Se é um funcionário fundamental, que tem uma expertise única, eu vou ficar a vida toda tentando puxar ele ou vou procurando outro. Mas eu preciso de gente comprometida. Eu preciso de gente que faz um pouquinho mais. Eu não posso ter funcionários que ficam olhando para o relógio de 5 em 5 minutos, rezando para o tempo acabar. Que dá 5 horas da tarde, tá com tudo pronto para ir embora. Estou mandando ele ficar e fazer hora extra, não. Mas eu preciso contar com ele. Se tá ali, tá ali. Se eu preciso da meta, ele vai estar comigo. Ficou claro, gente? Essa parte do comprometimento? Mandem aqui no chat ou podem falar no áudio se ficou claro, ficou alguma dúvida. Porque uma das maiores funções do líder da liderança é trazer esse comprometimento. Deixa eu ver. Sim, sim, ficou.
E eu digo para vocês com todas as letras, né? Por estar com vocês, assim, conhecer vocês, ver vocês, né, nesse tempo todo ali nos corredores, correndo atrás, melhorando sempre. Alguns foram meus alunos, outros a primeira vez foram meus alunos, mas sempre nos víamos ali nos corredores. Façam sempre, quando vocês entrarem em algo, faça valer a pena, sempre. Isso é comprometimento, independente do que seja. Nunca sejam 80%. Se for para ser 80%, não seja, porque é ruim para a sua própria imagem. E tem muita gente 80%. Vocês sabem o que eu estou falando. Como se forma o estilo de um líder? Valores pessoais. Rafael, professor, me surgiu de uma dúvida. O que faz um líder ser demitido? Rafael fez uma pergunta aqui, gente, né, que me apertou sem me abraçar. Obrigado pela pergunta, Rafa. Esse é o Rafael Carvalho, né? O que faz um líder ser demitido? Um líder, às vezes, se demite, onde ele não aceita a mudança. Às vezes, ele não consegue fazer a equipe rodar e acontece o que Raí falou, eu não consigo dar resultado, nem sempre eu consigo que a equipe aceite o meu estilo. O meu estilo que dá certo em uma empresa hoje pode não dar certo em uma empresa amanhã. Um primeiro é a empresa mudou as regras e não deu certo. Não alcancei o resultado, como disse Raí aqui. Não deu certo o meu estilo naquele momento, mas isso não significa que eu não sou um líder. Não foi aceito pelaquela equipe o meu estilo de liderança. Faz parte do processo também. E um terceiro caso é o momento. O momento da empresa era ruim, tentamos e não deu certo. E aí troca o líder. Às vezes o momento da empresa é ruim. Feedback dos funcionários pode influenciar na demissão? Quando feito com verdade, sim. Tem muita empresa que faz avaliação 360, mas se não votar bem no líder, o líder sabe e aperta a empresa, vira uma confusão. Mas quando bem feito, sim. Quando bem feito, sim. Então, às vezes o meu modo de liderança não foi aceito naquela organização, às vezes os funcionários não gostaram desse meu estilo, porque tem funcionário que gosta mais do estilo chefia mesmo. Então, Raí, quando o líder tem que colocar a mão na massa e quando ele tem apenas que comandar? Essa é uma outra muito boa pergunta. Vocês estão, ó, é isso mesmo, gente, perguntem mesmo, que é aqui que a gente discute. Quando é que ele bota a mão na massa e quando ele tem que comandar? As empresas de hoje, essa diferença aí ficou muito tênue. Porque, repito, nós não temos um grande número de funcionários. Então, a maioria dos líderes hoje estão colocando a mão na massa o tempo todo e, ao mesmo tempo, comandando. Mas muitas das vezes eu tenho que observar a decisão que meu funcionário toma. A minha presença muito próxima, eu não dou espaço para que ele... Ou foi Raí, eu falei, Raul, desculpa. Viu, Raul? Excelente pergunta. Muitas vezes essa minha presença não deixa que ele veja essa presença marcante sua, do líder, não deixa que ele acaba ficando numa posição de conforto e nunca toma decisão. Então, o correto é que você alterne. Mas hoje, com a correria da vida, está ficando difícil o líder não estar junto, não estar produzindo junto, senão a gente não alcança o resultado. Então, acaba confundindo um com o outro. Mas, às vezes, não deixe empurrar tudo para você, não. Deixe ele executar umas tarefas, veja o resultado, porque o funcionário também começa a te empurrar muita coisa. Ah, liga aqui para esse cliente. Ih, rapaz, aquela máquina ali não dá certo, só com você. Não, se dá certo comigo, dá certo com você também. Vai aprender. Não, ligue você para o cliente. Tem hora que a gente tem que cortar um pouco para que ele não fique totalmente sem autonomia, porque ele quer ficar sem autonomia, se acostumando com a figura do líder, que é confortável para ele também. Então,
Hoje está difícil separar, mas às vezes a gente tem que deixar ele fazer sozinho. Outra pergunta aqui de Vinícius. Esse Vinícius Pinto. Léo, a pessoa já nasce com um tipo de líder ou você cria um perfil de líder com tempo, experiência? Antigamente se achava, nós vamos estudar a teoria do líder aqui na frente, que o líder era nato, Vinícius, que a pessoa nascia líder. Nós temos líderes que deram certo nascendo líder, mas a maioria das pessoas que eram ditas que nasceram líder se tornaram grandes ditadores. Então a gente tem que entender, estudar sobre liderança, entender a liderança para melhorar aquele perfil que já nasce com líder ou aquela pessoa que não tem esse perfil, porque tem criança que você já vê o espíritozinho dela de liderança, né? Ela arma um joguinho, divide a equipe, ela já faz todo o processo de pequeno. Mas se você não tomar cuidado, a chance dela virar um ditadorzinho na empresa, na sociedade, é enorme. Então hoje a gente já diz que o líder tem que ser treinado, tem que ser capacitado, tem que ser ensinado, desde cedo. Tomar cuidado para não tolir essa capacidade de liderança, às vezes, né, que algumas escolas acabam fazendo. Raul, não sei se eu te respondi. Vini também, porque Rafa botou aqui que entendeu. Esperar aqui Raul e Vini, se eu respondi ou ficou algum conceito aqui que não está claro. Então, assim, e às vezes você deixa ele andar para ver a resposta que ele te dá. Ficou claro? Raul, Vini, Vinícius. Estão me ouvindo, gente? Aqui. Eu sou eu que estou errado. Para mim ficou, Léo. Beleza. Raul, ficou claro? Ficou? Beleza. Olha, Raul, hoje está uma pergunta bem legal aqui, ó. E quando o líder gerente vai contratar alguém que na entrevista a pessoa já diz, por exemplo, vim para subir degrau por degrau e ser líder, gerente um dia. Raul, eu não minto para vocês nunca. Uma vez a pessoa falou assim, vim aqui para buscar o seu lugar. Eu fiquei com medo, Raul. Assim, o jeito que ela olhava, eu fiquei com medo e não passou no processo seletivo para frente, não. Eu acho que. Mas ali o jeito me assustou um pouco. Mas eu acho que a pessoa querer crescer, alcançar postos na empresa, eu acho que isso é positivo. Mais devagarzinho, como você colocou aqui, degrau por degrau. Quando a pessoa já chega me dizendo logo, eu quero o seu lugar, olhando de um jeito assim, eu falei, não, pera aí, calma, né? Tudo tem seu tempo. Mas a pessoa dizer que quero crescer, quero um dia comandar essa organização, eu vejo com bons olhos, eu vejo com capacidade de crescimento. Tomar cuidado só para não ser uma falácia de entrevista, né? Vende uma imagem e no fundo não é. O Carlos falou que pode ter sido falta de maturidade, professor. O jeito de falar também, está nervoso também, mas eu acho que a pessoa querer crescer faz parte e vejo como positivo. Tomar cuidado só para não ser agressivo e nem passar por cima de qualquer forma, né? A ambição, a vontade de crescer é uma coisa positiva, segundo Ribeiro. A ganância associada à ambição, ela é destrutiva e predatória, né? Então percebam que são duas coisas, né? A ambição com a vontade de crescer na empresa é boa, mas a ambição no sentido de ganância, ter o que você tem, Raul, alcançar o seu cargo porque você tem um carro legal, está usando uma roupa bacana, aí é ganância. E ganância, segundo o Ribeiro, é o maior perigo que tem. Você não confia numa pessoa que a ambição leva à ganância. Ficou claro, gente? Pô, tá bem legal, viu? A participação de vocês, obrigado. Tem mais? Positivo. Então,
Então, o meu estilo de líder vai muito dos meus valores pessoais, é aquilo que a gente estava discutindo, né? Por que um líder dá errado? Porque você forma um estilo. Olha, tem outra aqui. Deixa eu ler aqui, é de Carlos. Quando o líder vê a necessidade de contratar mais uma pessoa e sabe que o gerente não quer aumentar a folha de pagamento, Carlos, a gente vive esse problema, acho que aqui 80% das organizações vivem ou já viveram esse problema. Você precisa de mais material humano e a empresa não quer pagar, não quer contratar por custos, porque não acha que é o momento. Carlos, assim, é você ficar tentando mostrar mesmo, através de números, a necessidade. Tentar convencer por números. Esse é o seu desafio. Olha, eu preciso que a gente vai aumentar o faturamento em tantos por cento. Ele precisa justificar a contratação. Não é fácil, né, Leone? Como você sabe muito bem, as empresas vêm enxugando o quadro, diminuindo o número de funcionários, mas a gente tem que estar ali. Se você está precisando, olha, eu preciso de mais um, porque aumentou tanto. Eu acho que é levar dados precisos, justificando, como o Leone falou, as apresentações. Olha, a gente tinha antes, a gente trabalhava aqui com, sei lá, 5.000 toneladas. Nós estamos indo agora para 10.000 toneladas. Eu estou com o mesmo quadro, não está dando. O próprio maquinário, né? Então, eu preciso de mais gente, ou preciso de máquinas mais potentes, não sei. Fazer um estudo para levar essa alternativa. Léo, é comum um líder contratar outro líder? Sim, sim. Agora, o risco que corre às vezes é contratar muito parecido com ele. Por isso a importância, você tem uma característica de contratar pessoas muito parecidas com você. Pessoas que têm a sua história, é muito comum você contratar. Então, às vezes, é preciso você ter uma outra pessoa também no processo de contratação da empresa para que não venha muita gente parecida com você, inclusive líderes com o mesmo estilo seu. Carlos perguntou assim, não é vergonhoso dizer que não está dando conta no serviço? No caso de precisar de mais uma pessoa, não. Não é. Pior é fazer um serviço de baixa qualidade ou cair a qualidade do seu serviço, que eu sei que é boa, ou amanhã depois ter acidente de trabalho. Aí você vai ser muito cobrado, né? Mas assim, é com números, é com dados. Por que eu preciso de mais uma pessoa? E deixar claro. E amanhã ou depois, se a qualidade do serviço cair ou acontecer um acidente de trabalho, até esse relatório que você fez e apresentou é uma defesa para você. É uma defesa para você. Que a mãe vai dizer, teve lá, ele não falou nada. Não, falei, tá aqui o estudo, a gente justifica, assim, e não é vergonha. Se eu dobro a minha capacidade de produção com o mesmo quadro, eu preciso ou de ferramenta, ou de tecnologia nova, ou de mão de obra nova. Teoria da produção. Qual a solução quando o líder está dando mais atenção a outro setor do que o seu? Rapaz. Ele quer ir para o outro? Transfere ele para o outro, né? Porque ele está deixando de dar atenção ao setor dele para dar atenção ao outro. Vamos transferir ele para o outro, Newton. Mas acontece sim. Não me pergunte por quê, né? Você tem lá o seu setor, mas esse caso aí é complicado. É bastante complicado. Você esquece do seu setor para ver o setor do outro. É bastante complicado. Mas eu sei que existe sim, como você está falando aí, com certeza está vivendo isso na pele. Ou ele tem interesse, na minha opinião, ou ele tem interesse no outro setor, ou ele cansou de cá, né? Mas não é fácil, não. Ou se apaixonou pelo líder vizinho. Acontece também.
Pode ser também, a Leone falou uma coisa interessante. Ele deve ter mais conhecimento ou habilidade no outro setor, né? Mas não é fácil. Não é fácil. E como falar com ele, né? Se for um líder aberto, você ainda fala, ó, estamos sentindo sua falta aqui, mas se não for, como é que a gente fala? Não é fácil, não. Tá aí uma situação que eu nunca passei, né? Então, bem... Nito, vai acompanhando a gente aí, viu? Para ver como é a solução. Eu acho que se puder falar com o líder, né? Se tiver essa abertura, e conversar, rapaz, estamos sentindo sua falta aqui, né? Você mais próximo aqui com a gente. Às vezes também é algum funcionário que... Porque que acontece? Aí, às vezes era um funcionário seu, Leone, e ele foi promovido, Nilton, para outro setor. Aí você quer dar uma força para aquele funcionário que foi seu, que foi promovido, né? Até ele se estabilizar ali. Mas aí você esquecer do seu é meio complicado. Mas às vezes é bom feedback se ele tiver essa abertura, o feedback da equipe. Valores pessoais. Bagunçou aqui. Se eu abrir aqui, cadê? Caiu tudo. E apareceu 8 aqui, nunca vi. Não sei se vocês estão fazendo algum tipo de teste. 8 na foto. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Qualquer coisa, tira o slide se estiver travando aí. Estão me ouvindo bem? Não, eu tô acompanhando aqui. Tem professor que está sofrendo aqui, viu? Com a internet hoje. Sexta-feira é sempre uma beleza. Ó, só de feira hoje eu sei de 3 lives que eu recebi aqui da cidade, aqui, de artistas da cidade que estão fazendo live. Imagine, não sei nacionalmente se tem alguém hoje, mas é muita gente. Então, gente, vamos lá. Mas é isso mesmo, galera. Pode perguntar que tá bem legal aí esse bate-papo nosso com o mercado. Olha, tá lendo o tempo todo o slide. Valores pessoais. O estilo de um líder vem dos seus valores pessoais, daquilo que ele acredita, vem da personalidade dele. Tem gente que tem uma personalidade mais forte, nem por isso é um líder ruim, né? Tem gente que tem uma personalidade mais branda, nem por isso é um bobo. Então, é o estilo de liderança. A gente tem que respeitar o estilo das pessoas. E foi Vinícius que falou, se eu não me engano, tudo que eu sou está aqui. Eu não tenho como inventar. O Leonardo que está aqui é o Leonardo que entrou, né, que começou o curso de administração, que estudou lá no colégio e veio e se formou e buscou capacitações e trabalha. A experiência que faz você vivenciar, e a gente vai vivenciando, como o Newton falou aí, ele está vivenciando uma experiência que eu nunca vivenciei. Então isso vai dar uma maturidade, uma bagagem para ele. Aprendam com a experiência, escutem os colegas, leiam, porque tudo isso uma hora a gente vai usar sim, né? Porque toda hora vai surgir um fato novo. Então a experiência nos trabalhos anteriores são muito importantes e faz a gente entender. Olha aqui, gente, o que eu falei para vocês. O estilo de liderança é formado pelo traços pessoais, que são as habilidades que eu nasci com ela, Vini, e estão comigo, foram formadas durante a minha infância.
né, segundo os psicólogos, até os 12 anos. Os estilos comportamentais são os comportamentos que eu adquiri com as pessoas que eu admirei e com as pessoas que eu admiro. Né? Tá muito de mim. As pessoas que eu tenho como exemplo, as pessoas que eu tiro o chapéu, as pessoas que convivem comigo, vocês me ensinam também, e eu ensino a vocês, é uma via de mão dupla, e o que eu acho que é importante de vocês, eu percebo, eu copio, mesma coisa vocês fazem, então a gente vai adquirindo, e existe a circunstância, né? É aquela pergunta muito boa do líder, né? Se o líder é demitido. O líder é demitido muitas vezes porque naquela situação, né, o que são fatores contingenciais? São fatores do momento, não deu certo o estilo dele de liderança. Eu digo sempre que o líder é um pouco técnico de futebol, né? Às vezes deu certo naquela empresa, se você traz para essa, não significa que ele vai dar certo. É uma outra realidade, é um outro recurso, é um outro conceito. Um líder que deu certo aqui na empresa A não significa que ele vai dar certo na empresa B. Então, como é que é o estilo de liderança, gente? Traços pessoais, aquilo que é meu. Ou meu gênio forte ou meu gênio fraco, ou o que eu acredito muito fielmente está ali. Meu estilo de comportamento, ele é adquirido com as pessoas que estão ao meu redor. Tem 10, 12 pessoas que são suas influências diretas, mas você se influencia e observa todo mundo, você admira as pessoas. E os situacionais, que as circunstâncias levam a uma adaptação, a um aprender. Não é fácil. Mas um líder é formado todo dia. Vamos lá. A primeira abordagem que se teve de liderança veio de 1900 a 1950, que se chamava traços. Abordagens dos traços. Características pessoais inatas. Então, até 1950, acreditava-se que o líder era nato, que você nascia líder. Então, o líder tinha um perfil ideal. É aquela pessoa que mandava mesmo, era o que acabava com o jogo, o meio dono da bola. Então, o perfil do líder tinha muito a ver com o que ele praticava. E um exemplo... Pois não? Uma perguntinha rapidinha aqui. Oxente, quantas quiser. Quando o líder, ele, por N motivos, acaba perdendo o respeito dos seus liderados, o que ele precisa fazer para ter esse respeito novamente, ou realmente é o fim, quando chega nesse ponto? Não é o fim. Não é o fim. Agora ele vai ter que ter muita humildade, reunir todo mundo e dizer. Pedir desculpas, dizer que errou se foi uma falta muito grave. Se não foi, a própria mudança dele vai ter isso. Eu acho que a gente aceita o erro do outro porque nós fomos criados que o ser humano é falho, né? Que nós somos pessoas que erram. Mas ele vai ter que ter uma humildade muito grande de assumir esse erro. E às vezes as pessoas não têm essa humildade de assumir o erro. Dizer assim, olha, eu errei, me desculpe. Talvez numa reunião chamar todo mundo e dizer, olha, eu errei, peço desculpas. Eu acho que a melhor forma é essa, assumir o erro. E muitas vezes as pessoas têm muito medo no Brasil. O erro aqui é muito punido, né? Era a criança que apanhava do pai quando errava. Hoje as crianças já não apanham mais, né? Tem esse lado. Mas também não são tão reclamadas assim. Não tem fórmula correta. Mas eu acho assim, é chegar e assumir. Errei, peço desculpa. Se for uma coisa para todo mundo, chama todo mundo. Se for uma pessoa individual, chame e pede desculpa. Se for uma questão individual, mas que eu tornei pública, chame e pede desculpa. A gente não acerta sempre, né? A gente não acerta sempre. Agora tem que ter muita humildade. Beleza, valeu, professor. Tranquilo. Podem perguntar. Gente, aqui está talvez vocês conheçam, muitos de vocês com certeza conhecem, que é Martin Luther King, né, que lutou muito pela questão de diminuição da segregação racial nos Estados Unidos.
E ele dizia, né, uma frase dele que eu gosto muito, né? Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. É, o caminho é à frente, é lutando, é melhorando a cada dia. E ele é um exemplo de liderança, né? Nata não estudou sobre liderança, né? Se tornou pastor anglicano nos Estados Unidos e lutou pela diminuição da segregação racial nos Estados Unidos da América. Então, era um líder que não passou pelos bancos de líderes, que não estudou liderança, mas era um líder nato. E aí vocês vão ter N exemplos. No Brasil, nós temos Irmã Dulce, né? Não estudou liderança em lugar nenhum, a mulher construiu um maior hospital de assistência do Brasil privado, né? Que, apesar de ter um serviço público, ele é das obras assistenciais Irmã Dulce. Então, são pessoas que conseguem ter essa liderança, conseguiam ter essa liderança de forma nata. Hoje ainda tem, você vai conseguir aí vários exemplos, mas às vezes falta o traquejo para chegar, né, para crescer, falta teoria. Né? Hoje está mais complicado, porque as pessoas estudam mais, as pessoas entendem mais, as pessoas não vão com as outras assim tão rápido. E a gente sente isso no nosso trabalho. Né? As pessoas estão se capacitando mais, estão estudando mais. Não tem nada a ver com respeito aqui, não. É estudo mesmo, é capacitação mesmo. Às vezes tem falta de respeito, mas não é isso. Então, esses líderes heróicos, né, natos, ele vem diminuindo bastante. Você vai ter donos de empresas que não nasceram do nada e construíram um império, né? A gente vai ter sempre essas histórias para contar que são verdadeiras, mas com certeza ali ele contratou pessoas certas, a empresa foi crescendo. Silvio Santos fala isso, né? Eu não estudei, mas contratei as pessoas certas para fazer o império que eu tenho. Então, mas aqui são pessoas que construíram mesmo do nada, numa época que liderança era nata. Apesar que ele não é de 50, né? Já é um pouquinho mais para cá, mas ainda foi criado nesse período. A partir de 1950, observou-se que era possível treinar as habilidades dos líderes. Por que também, gente? Porque aqui as indústrias começaram a ficarem maiores, as empresas ficaram maiores. Então eu precisava de líderes mais treinados, eu precisava de vários líderes para diferentes fatores. Né? Não precisava mais da liderança só do dono da empresa. Eu preciso da liderança para o encarregado, eu precisava da liderança para o supervisor, eu precisava para o setor de compras, eu precisava da liderança para o setor de RH, eu precisava... Então, assim, a empresa cresceu e eu preciso de diferentes líderes. Então, esse é a questão do desafio. Voltados para a tarefa versus voltado para os focos pessoas. E aí teve uma grande discussão nessa época. Eu tinha os líderes que eram voltados para a tarefa, que vieram de Taylor, que vieram do Fordismo, que acreditavam que a tarefa é tudo, que já está em executar bem a tarefa. E tinha do outro lado os líderes que vieram do RH, acreditando que as pessoas precisavam ter foco, que eu precisava tratar bem as pessoas, precisava conhecer das pessoas. E aí surge essa líder democrática, né, de o que na realidade às vezes é uma grande confusão, porque às vezes eu tenho que ter posição. Se eu for ouvir todo mundo, eu não escuto ninguém. E está aqui. E foi nessa época de 1950 que surgiu os 3 tipos de liderança. Nós temos líderes que são autocráticos, e aí vem um pouco da pergunta de Raí, que Raí fez lá, né, que é aquele líder duro, baseado no comando, e tem empresas que precisa disso, precisa de pulso. Mas esse líder é bastante complicado. Tem a liderança laissez-faire, né? Que no francês é laissez-faire mesmo. Cada um é seu líder. Tem a liderança, mas a palavra é francesa mesmo, é laissez-faire. Cada um é seu líder, né? Então, assim, é uma empresa que é uma beleza, né? Mas existe, o líder não está
nem aí, faça seu horário, dê o seu retorno. É uma empresa meio fadada ao fracasso, mas existe, viu? Eu conheço algumas aqui, acho que vocês. E o líder democrático é essa ideia da gestão participativa. Tocar todo mundo e perder o cavalo selado. O que é o cavalo selado? Dizem que a oportunidade é um cavalo selado. Se eu perco, eu não encontro mais. Então, tomar cuidado para você não perder o cavalo selado. E a gestão democrática demais tem essa questão que é... Por isso, gente, que vai vir a próxima teoria, vocês vão ver, não tem uma forma única. Né? Assim, a melhor forma de liderança é você entender a empresa que você está e você vai criar o seu próprio perfil de líder. Às vezes você é mais autocrático, às vezes você é democrático, às vezes até você é laissez-faire, né? Deixar a coisa rolar um pouquinho, mas eu preciso criar a minha postura. Que é hoje. Aqui é o hoje, né? Não, esse daqui era assim, você ensinava em sala de aula a questão da liderança, né? Você treinava as pessoas em sala de aula. Aí hoje nós estamos nessa aqui. O fenômeno da liderança e não do líder. Entender que o líder não até então o líder era a figura mais importante. Hoje o ato de liderar é mais importante do que a figura do líder. Ou seja, eu preciso entender que o líder tem a função de criar um clima harmônico e todos precisam entender que para sua função são líderes. Querem desafio maior do que esse na geração de vocês? Raul aqui fez uma pergunta. Quais os cuidados um líder tem que tomar para que o integrante da equipe dele não sobressaia mais que ele tome seu lugar? Raul, eu acho que se na sua equipe um tivesse sobressaindo muito, significa que você não formou uma equipe. Eu costumo dizer que uma empresa tem que ser uma constelação de estrelas. Se você tiver uma estrela cadente, em algum momento eu, como líder, errei. E aí ele vai me derrubar mesmo, porque eu errei em algum momento. Eu preciso entender que todos, né, o líder tem que ser capaz de todos brilharem não precisa ser uma constelação, nem todos têm a mesma intensidade, mas não tem brilhos tão diferentes. Se um brilhar demais, esse líder vai ser demitido por esse mesmo. E bem feito para ele, porque ele não foi capaz de uniformizar a equipe. Quando você tem uma estrela e depende dessa estrela para tudo, é um problema. Pois não? Professor, desculpa estar interrompendo o senhor aí. A Dani, ela não está conseguindo entrar mais na sala de reunião. Ela está falando aqui comigo no Zap aqui, pediu para ver se está tendo algum problema, que ela não está conseguindo acessar mais. Gente. Para mim aqui, não. Só se eu pegar os dados dela e enviar para o suporte. Deixa eu pegar aqui o celular. Então você tem o telefone dela para eu passar para o pessoal do suporte? Eu mandei aqui o link para ela de novo, professor. Ela vai tentar lá, ela falou. Certo. Ela está tentando. Se ela não conseguir, pede a ela para mandar para mim os dados da aluna, telefone. Beleza, tá bom. Esperando ela aqui. Excelente livro, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, viu? Excelente livro aí. Leone colocou aqui na foto, bom livro mesmo. Bom livro. Então, gente, hoje, olha que função árdua nós temos como líderes, né? Todos nós. Nós temos que provocar no outro
né? E esse livro fala muito isso, Leone, esse livro que você está lendo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu tenho que provocar no outro a vontade de ser líder. Ó, o Dani voltou, né? Não é Dani aqui? Não, é Daniele. Eu tenho que provocar no outro. Voltou. Obrigado, Aristóteles. Obrigado, Dani. Eu tenho que provocar no outro a vontade de ser líder. E eu vou criar um clima, ó, cultura e clima organizacional que nós já vimos aqui. E eu vou criar um clima, uma cultura para que ele se desenvolva. Esse é o desafio atual da liderança. Por isso que liderança hoje não é mais dada em sala de aula só, né? Ela é dada na prática, no dia a dia. Porque eu tenho que transformar o meu funcionário, caso ele não seja, em líder. E aqueles que não entenderem isso vão ficar com mais dificuldade para o mercado de trabalho. Que eu sou líder, que não adianta ficar reclamando o dia todo, nem da chuva, nem do sol, é encontrar soluções. Não dá mais, fui. Mas eu preciso encontrar soluções. E cabe ao líder, que são vocês, cabe aos gestores, criar uma atmosfera para que eles se desenvolvam, para a gente não criar uma única estrela cadente e a gente criar, assim, uma constelação. Né? Essa ideia vem muito dos esportes, né? Que você valoriza muito aquele jogador que deu o drible ou aquele jogador de vôlei que mais corta. E às vezes a gente quer levar isso para dentro da empresa, mas às vezes isso provoca muita confusão. Deixa eu passar aqui. Aqui. A liderança hoje ela é assim, né? São cursos com um número menor de pessoas, treinamentos voltados para práticas, trocas de experiência entre líderes. Você faz um grupo com 5, 6 líderes e discutir com eles de diferentes empresas, até de diferentes setores, a realidade de cada um e as experiências que eles viveram. É essa forma que a gente está trabalhando hoje com liderança. Um pouco do que eu estou tentando fazer aqui com vocês, vocês contando a experiência, fazendo perguntas e a gente trocando ideias. Né? Não mais como um modelo único. Olha, líder... gente, com todo respeito, eu jamais vou passar 10 passos para se tornar um líder, 5 passos para... Desculpem, respeito os colegas que escreveram esses livros, mas eu não acredito, né, em 10 passos, 5 passos, 7 passos. Eu tenho um passo para todos os lados. E vocês também estão vendo. A liderança ela é diária, ela tem que ser estudada o tempo todo, encontrando formas, se adaptando às novas realidades. Esse é o desafio que está aqui nessa foto, tá vendo? São 3 líderes, não tem ninguém sabendo mais do que ninguém. Estão tentando encontrar no treinamento uma resposta. Pensei que era uma pergunta. Esse é o desafio da gestão. Então vamos lá. Primeiro, começamos com os traços. Acreditávamos que um líder era nato. Descobrimos que não. Tem que tomar cuidado até para aquele líderzinho nato não virar um ditador. Porque ele aprende a mandar desde cedo. Todos nós conhecemos. Olhar para a criança. Tem criança que realmente já pega, já divide a equipe, já divide bala. Ela lidera ali a turminha dela. Mas descobrimos que a liderança não é nada. Tem uma pergunta aqui de caso. Um líder pode cobrar da empresa capacitação, treinamento, curso que a empresa invista nele? Se você tiver essa oportunidade, claro. Quanto mais curso, quanto mais capacitação, quanto mais treinamento e desenvolvimento pessoal, melhor. Se você tiver essa liberdade com sua empresa, peça cursos, peçam treinamentos. Leone mesmo está fazendo agora e está vendo aí o tão quanto é importante. E ele já deve estar fazendo, pelo que eu estou entendendo aqui, nessa metodologia de cases práticos, né? Que é uma metodologia que estamos aqui adaptando para usar com vocês que têm diferentes realidades. Mas isso dentro da empresa funciona legal, porque você vai pegar casos da empresa, né? Casos. Então, sim, se você puder falar e puder pedir, faça isso.
Eu acho positivo quando o funcionário me pede um treinamento. Acho positivo. Quando o funcionário ele quer melhorar, ele quer crescer, eu vejo com bons olhos. Sei que tem gestores e gestores, mas se seu gestor for um líder, ele vai ver com bons olhos. Ô, Léo, bora trazer um treinamento desse? Eu acho legal. Se eu puder trazer, falo com a diretoria, por que não? Gente, mais uma pergunta de verdadeiro ou falso. Para vocês escreverem aí no chat. A pandemia cresceu. O número de trabalho home office. A pandemia cresceu o número de trabalho home office. E muitos gestores estão preocupados com a qualidade de trabalho de sua empresa nesse período. Esses gestores são líderes? Aqui era na pandemia, né? Tá, a pandemia. Na pandemia, cresceu o número de trabalho home office. E muitos gestores estão preocupados com a qualidade de trabalho da sua equipe. Esses gestores são líderes? Pronto. As respostas até agora aqui. Matheus, sim. Matheus Campos, sim. Matheus Rabelo, sim. Newton, verdadeiro. Raí, verdadeiro. Daniele, verdadeiro. Wagner, verdadeiro. Deixa eu responder vocês aqui. Sim. Raí verdadeiro, Raul verdadeiro, Dani verdadeiro, Wagner verdadeiro, Leone verdadeiro, Rafael sim, verdadeiro. Pronto, já posso ir embora me aposentar, vocês estão top. Gente, não é que eu estou desconfiando dos meus funcionários, é porque é novo para todo mundo. Não sei se alguns de vocês aqui estão em trabalho home office e é novo todo mundo. Minha esposa agora está completando 60 dias, né? Porque ela é asmática. Minha esposa é asmática, então ela trabalha numa instituição financeira, afastou e instalou a estrutura de home office aqui. E você precisa ver ela falando assim, não, tem hora que eu sinto saudade do corre-corre. Então, percebam que para os gestores, tem gente aqui em home office? Tem alguém aqui em home office também? Que a empresa está em home office e está em home office? Né? Eu estou híbrido agora. Essa semana foi toda home. Aí semana que vem estou toda no trabalho. Então, é um líder se preocupar com sua equipe também. Observar, ver. Então, vocês estão corretos. Essa alternativa é verdadeira. Me diz que está sem home e sem office. Minha figura. Então, assim, a gente precisa ver que o líder tem essa preocupação também com a produção e com o resultado, né? Acho que foi Raul que colocou aqui a necessidade que o líder tem de se preocupar com o resultado. Olha essa pergunta de Raul. Se o líder pede para o funcionário voltar para a fábrica, porque diz que a empresa está tomando os cuidados contra o coronavírus,
Mas o líder continua home office? Pô, se você chamou, você deveria ser o primeiro a estar lá, né, Raul? Assim, o líder. Agora, se o líder tem algo, por exemplo, ele é portador, é grupo de risco, é um asmático, pressão alta, cardíaco, justifica. Mas você chamar a sua equipe e não tá lá, né? Não é correto. Porque tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tá com receio, ninguém sabe direito essa doença. O líder tem que ser espelho da tropa. Então, se chamou, eu vou também. A não ser que eu tenha uma dessas doenças, né, que pede o afastamento aí do coronavírus, né? Gestante, hipertensão, cardíaco, diabetes, mas se você não tem, aí é uma beleza, né? Você manda o cara aí, você fica, você tem que ser o primeiro a chegar, né? Mas se você tiver alguma doença dessa, é claro, você se justifica para sua equipe. Ó, gente, eu não posso, tô aí com vocês, né? Na vontade, estamos juntos. Faz parte do processo produtivo. E, gente, e já que Matheus falou aqui, né? O líder tem que ser o espelho da tropa, sem dúvida, né? Você tem que ser o espelho da tropa, né? Braça, assim, eu posso não concordar com essa atitude do presidente, mas ele, assim, ele fala e faz, ele cumprimenta as pessoas, ele até que voltou a usar máscara, mas ele não estava usando máscara, então, assim, ele não estava mesmo ligando, então ele era o primeiro a não ligar, ele não estava falando e fazendo outra coisa, né? Ele estava na frente. Olha, ele falou que bordão militar, né? Tem que ser o líder, o líder é o exemplo. Isso se chama skin the game, professor. É skin the game. Tô na frente, né? Botar a pele em risco, a própria pele em risco. Aqui tem muita gente que fala para você para você ir trabalhar, e ele tá em casa assistindo Netflix, dizendo que só mandando você trabalhar e ele tranquilo em casa. Então, se mandou o cara trabalhar e ele pode trabalhar, tem que ir também. Se ele não tem nada que justifique a ausência dele, eu não entendo ele não tá lá. Eu não quero para você o que eu não quero para mim, né? Com certeza. Se ele não tem, se tem uma doença que justifique, beleza. Mas se não tem, eu não aceito, não. E aí é que eu estou falando aqui do presidente. Eu posso discordar da atitude, eu acho que tinha outra forma de tratar, mas ele acha que o vírus não é, e ele está botando a cara dele para bater. Ele vai sem máscara, ele abraça o povo, cumprimenta, come na padaria. Eu posso discordar, mas que ele está dando a cara dele para bater, ele está dando. Então ele poderia estar falando só daqui, né? Volta todo mundo. E ele tá resguardado. Voltou a usar máscara esses dias, né? Eu vi umas 2 entrevistas dele, ele estava usando máscara. Mas até um dia atrás ele não estava usando, não. Gente, e só finalizando aqui, né? Uma das teorias, semana que vem vou apresentar mais 2 teorias para vocês, mas vou mostrar essas 2 aqui. Teoria caminho-objeto. Características pessoais dos seguidores e as pressões ambientais. Se uma empresa for voltada mais para a tarefa, segundo a teoria do caminho, se uma empresa é mais voltada para a tarefa, características de empresa de produção, pela sua própria estrutura, alto nível de liderança, menor satisfação no trabalho. Se for só tarefa, eu não preciso de uma liderança tão complexa, mas o funcionário também estará mais infeliz do trabalho. Se essas tarefas, deixa eu dar um exemplo, McDonald's, se você olhar, é tudo bem estruturado, todo mundo já sabe o que vai fazer, a pessoa não aguenta ficar naquele negócio muito tempo. Geralmente é gente jovem, eles pegam muito primeiro emprego e na primeira oportunidade sai. Tem muitas indústrias pequenas que têm essa característica também. Nas tarefas não estruturadas, alto nível da liderança. É uma empresa voltada para a tarefa também, né? Mas o líder
é quem gerencia essa tarefa, quem distribui essa tarefa, continua produzindo muito, mas a tarefa não é tão mecanizada. O líder tem um papel fundamental. A maioria das indústrias modernas tem essa característica, né? O líder vai por demanda, puxa, entra com input de produção para que todo mundo gere, vai formando suas equipes, né? Vai distribuindo por equipes para sair o resultado. Acho que muitos de vocês que estão aqui trabalham dessa forma. Por isso a exigência tão grande de estudo, capacitação e treinamento do líder, Carlos. Porque esse novo líder, essa nova forma de gerir a empresa não estruturada, exigem muito mais do líder. É muito mais fácil, gente, vir com ordens e normas prontas. Quando a gente precisa criar, é muito mais difícil. E vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo. É muito mais difícil para o líder, né? Quando a norma... Vocês falaram aí dos militares, né? Que geralmente tudo... Militares é uma instituição... O Exército é uma instituição milenar. Então, as regras, apesar de ter havido evolução, né? De haver evolução, as regras são basicamente do Exército Romano. A hierarquia é muito bem desenhada. Então, assim, é mais fácil você comandar numa empresa estruturalmente com tudo dividido. Uma empresa não estruturada, que é o mundo de hoje, onde você dá autonomia a todos os funcionários, ser líder nessa empresa, vocês estão de parabéns. Porque não é fácil. Né? Raul falou uma coisa aqui bastante interessante. Muitas vezes o funcionário está doido para te derrubar. Esperando a oportunidade mesmo. Vou dizer para vocês que isso não existe? Existe. Todo colaborador é seu amigo? Nem acredite nisso. Acredite na parceria. Se for, beleza. Mas aí é fora da empresa. Dentro da empresa é profissionalismo. E aqui, gente, é a mesma teoria. Alto conceito na seleção e elevado capacidade, líderes menos diretivos. São empresas hoje que se falam, são empresas mais modernas, que se falam na ausência total de líder, né? Olha lá, logo no controle interno, o líder voltado para as pessoas, o líder só cuida do setor de RH, e logo o líder também voltado para a tarefa. Mas a figura do líder nesse tipo de empresa, com subordinados com alta capacidade técnica, a presença do líder é quase... Como é que eu posso dizer para vocês? A presença do líder, ela é importante, mas se ele não estiver ali, também roda. E aí eu trago um exemplo para vocês. Consultoria. Empresa de consultoria. Geralmente são um grupo de consultores que criam. Alguém assume ali o papel do líder, mas as pessoas têm alta capacidade técnica, alto desenvolvimento, sabem o que fazer. Eu não preciso necessariamente do outro. Chefe da Receita Federal, né? Líder da Receita Federal, eles brigam para ninguém ser. Porque é o que tem que dar entrevista na TV Subaé. Porque todos ali já sabem o que tem que fazer. A função é dar entrevista na TV Subaé, né? No caso daqui de Feira. Então, essas empresas aqui são empresas com alto padrão. Né? Vocês vão para uma consultoria, vocês aqui, colegas de sala, resolve 3, 4, 5 se unirem e montar uma empresa. Um assume o papel da liderança, que é natural, mas todos estão aptos para isso. Ter o líder ou não ter o líder... Às vezes o líder é muito voltado mais para essa parte de pessoal, pagamento, essas coisas todas, que é a letra A, ou esse líder é voltado mais para tarefas, né? É aquele que vai encontrar serviço, é o que fala com o cliente. Mas eu não tenho a necessidade, como nesse caso de cá, né? De um líder tão próximo. E às vezes a gente faz um misto, né? Tem características estruturadas, seguir normas e procedimentos, mas tem muito do não estruturado hoje nas empresas modernas. Esses daqui, gente, são para empresas que cresceram muito, não são empresas muito grandes, mas tem um quadro profissional muito técnico e capacitado. Eu não preciso estar dando comando a ninguém. A figura do líder
que a gente conhece aqui, é uma figura mais decorativa. É mais decorativa. Pessoal, dúvidas? Ficou claro? Podem mandar aí no chat também, ou comentário aqui. Eu vou passar a atividade. A atividade, gente. Deixa eu ver aqui, tem comentários. Claro, de boa, né? É um dos assuntos, gente, mais discutido hoje em gestão de pessoas, mais analisados. A vida mudou muito para o líder, né? Aquela ideia de boa vida atrás de uma mesa, com um carrão, com a foto da família, acabou. É trabalho, é resultado. Essa é a função do líder de hoje. Ele é muito cobrado. A insubordinação, quando lidar com ela, você determina o quanto você aguenta da insubordinação, Carlos. É o líder que aguenta. É o líder que determina. Até quando você não vai tomar uma atitude. E quanto mais tempo você demorar para tomar uma atitude, mais pessoas insubordinadas vão aparecendo em sua equipe. A insubordinação não pode ser tolerada, né, primeiramente sem chamar para conversar a primeira vez, sem uma advertência na segunda e sem uma demissão na terceira. Não podemos aceitar. Isso aí é algo que um líder perde mesmo a sua equipe. É com funcionários insubordinados, gente. E tá todo mundo olhando que posição você vai tomar. Se você não toma nenhuma, a pior decisão é não tomar decisão nenhuma, né? Pode ser